Nós estamos tentando sair do capítulo 4 de Juízes, né? Ontem nós aprendemos e estudamos e falamos sobre a importância da liderança. Falamos sobre a liderança que promove, a liderança que nos conduz à peleja, a liderança que nos conduz ao caminho da verdade, a liderança que promove aqueles que são liderados por Ele. Então nós temos no capítulo 4 pelo menos 3 personagens muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre Débora. Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo número 4, versos de número 4. Livro dos Juízes, capítulo número 4, versos de número 4. Eu vou ler, não precisa me seguir, eu vou ler para nós ganharmos tempo, tá? Sentados como estamos. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Maravilha. Nós temos muitas ministrações, estudos sobre esta mulher tão extraordinária, essa profetisa por nome Débora. No capítulo 4 nós temos pelo menos 3 personagens importantes. Primeiro, Débora. Segundo, Baraque, o comandante do exército de Israel naquele tempo. Terceiro, nós temos Jael. Missionário, por que a senhora não está contando os inimigos? Por exemplo, Sísera, que é um inimigo que se levantou na terra de Canaã, dos cananeus. Por que a senhora não está falando da importância do inimigo? Porque não importa o tamanho do inimigo se você estiver na presença de Deus. Amém. Não importa que tamanho de exército, força e o tamanho da capacidade que o inimigo tem de vir contra ti em guerra, se você estiver na presença do Senhor, direcionado pelo Senhor e na direção do Espírito, não importa o tamanho do inimigo, pois o Senhor Deus sempre garantirá vitória ao seu povo. Amém. Nós temos falado da importância de entender que o fato de Israel estar enfrentando estas guerras em Canaã é porque eles escolheram, ao invés de conquistar a terra, e para conquistar teriam que expulsar os seus habitantes que já haviam sido julgados e condenados por Deus, que é o Senhor da terra, eles escolheram fazer aliança. E Deus, para não perder o seu povo, porque o propósito de Deus com a nação de Israel é da nação de Israel anunciar e trazer o Salvador e anunciar o Evangelho do Reino a todas as nações. Portanto, Deus queria que Israel se tornasse uma nação pura, íntegra, santa, que fosse capaz de, através dela, impactar a terra. E eles se contaminaram, se tornaram profanos. E por causa disso, Deus permite que os inimigos seja uma mão de Deus, um braço de Deus, para trazer os seus filhos de volta.
E nós temos dito aqui que maravilhosas sejam as lutas, pelejas e batalhas que muitas vezes Deus nos levanta para com a sua mão poderosa nos trazer de volta, nos colocar. Glória a Deus, aleluia. E Deus tantas vezes permite isso. Agora o inimigo é conhecido, é de dentro da própria terra, sobre o rei que se chama Jabim, com o seu comandante Sísera, cruel. Mas no meio desse cenário tão ruim, nesse cenário de falta de direção, nós vemos que não faltava ao povo profeta, não faltava ao povo a voz de Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós olhamos e queremos justificar as nossas ações e frieza, dizendo que está faltando profecia, está faltando pregação, está faltando direção, e na maioria das vezes está faltando é ouvido, está faltando é o coração voltado para ouvir a palavra de Deus, está faltando é disponibilidade, está faltando é temor, está faltando é quebrantamento, está faltando pregação, não está faltando direção. Por exemplo, nos dias de hoje, nós nunca tivemos em nosso tempo um tempo como esse, de pregações extraordinárias. Para você ver, só aqui sábado, a festa vai começar por volta das 3 horas da tarde, ou às 15 horas, né? Às 3 horas da tarde, e ela vai terminar lá pelas 9 da noite, 8, 9 da noite. Durante esse período, teremos diversas pregações, diversos louvores, diversas palavras, e você percebe que o povo vem para o movimento, termina o movimento, eles voltam às suas atitudes, poucos se deixam ser impactados por aquilo que verdadeiramente Deus fala na igreja. Então não está faltando palavra, não está faltando profecia, não está faltando derramar do Espírito, está faltando envolvimento, quebrantamento, está faltando entrega, disponibilidade para ouvir. Aí a Bíblia abre um parêntese para dizer, e Débora, mulher, profetiza, a Bíblia faz questão de relatar isso. Na verdade, no regime patriarcal em que a Bíblia foi escrita, a maioria dos patriarcas que escreveram e ditaram a Bíblia, eles fazem uma diferença entre o sexo feminino e o masculino, mas nunca foi esse o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus fez a humanidade, macho e fêmea os criou, e os criou para a sua glória, para que Deus habitasse entre nós, para que ambos fôssemos instrumentos, para que o nome do Senhor fosse glorificado em nós, por nós e através de nós. Glória a Deus. Então, aleluia. Quando a Bíblia se abre em um tempo de juízes, em que os homens estão distanciando de Deus, estão se afastando do Senhor, em que os homens estão escolhendo o pecado das nações, em que eles escolhem se misturar, em que eles escolhem estar impuros ao invés de estarem santos, íntegros e separados, Deus abre um parênteses para dizer, porém não era todos, pois tinha uma mulher profetisa, uma mulher posicionada, uma mulher como instrumento de Deus, como voz profética de Deus, uma mulher que atendia o povo, guiava o povo, julgava o povo, direcionava o povo, e essa mulher tem nome, porque Deus vai sempre reconhecer nominalmente, dá nome àqueles que trabalham para o seu reino. Glória. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus reconhece nominalmente, Ele sabe quem é. Por isso que quando o inimigo chega diante de Deus, quando os filhos dos homens vêm à presença dele, é Deus quem diz, você viu o meu servo Jó? Nominal, Deus nomina, dá nome, Deus conhece-nos por dentro e por fora, conhece-nos pelo nome, pelas nossas ações, posicionamentos, falta de posicionamentos, pela nossa fé ou pela falta de fé. Deus nos conhece. E isso, eu não sei se para você como chega,
Eu não sei como chega para vocês, porque tem uns que chegam com medo. Por exemplo, se você dizer para alguém que está do seu lado, experimenta e fale para essa pessoa, Deus te conhece. E Ele te conhece pelo nome. Deus te conhece. Ele faz separação. Isso quer dizer que Ele está nominando, Ele faz separação. Ele sabe quem é Maria José e Ele sabe quem é Cidinha. Ele sabe quem é Cidinha e sabe quem é Elza. Ele não faz confusão. Senhor, olha que eu estou apresentando esses meus feitos. Não, Ele não faz confusão. Ele sabe quem somos diante dele, nossa personalidade, natureza, caráter e feitos. É verdade. Talvez para muitos isso é razão de alegria em dizer Deus me conhece, para outros dá medo. Deus me conhece. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Se Deus me conhece, se Deus me conhece, sabendo os meus feitos, conhecendo as minhas ações, conhecendo os meus atos, e o mundo espiritual de Deus é o mundo das intenções, onde Ele não julga apenas as ações, mas a intenção por trás das ações. Será que isso é bom, me alegra ou me traz peso? Porque isso significa dizer, meu irmão, que uma coisa é você dizer que me conhece, outra coisa bem diferente é Deus. Ele diz: eu conheço você por dentro e por fora, suas ações, pensamentos, caráter, atitudes e decisão. Isso é que deve nortear a igreja, porque tem muita gente na igreja que pensa que dilubria Deus, engana Deus. É verdade. Ele está tão acostumado a driblar os outros, a dar um de verraco, espertalhão, que pensa que na presença de Deus também engana a Deus, e não engana. O Senhor Deus olha nos olhos e diz: tu vistes o meu servo, tu vistes a minha serva, Débora profetiza. Deus primeiro qualifica a Débora dizendo a autoridade que ela exerce no mundo espiritual. Oh, glória. Aí eu fico olhando para as irmãs, para as mulheres desse tempo, e eu fico querendo pegar elas, Elza, e dar uma sacudida assim e dizer: acorda, desperta. Será que você sabe que o Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho para nos redimir as mulheres, principalmente do seu estigma que a seguia, de ser a que caiu, que comeu o primeiro fruto, e o seu Filho Jesus nasce de uma mulher, para com isso restaurar a personalidade da mulher. Eu fico olhando para as mulheres hoje dizendo: será que você sabe quem você é no reino? E que tipo de autoridade você movimenta? Que tipo de autoridade você movimenta em Deus? Que tipo de acesso espiritual você tem? Que tipo de autoridade e ousadia, que a porta dos dons espirituais também estão abertos para você? Será que você conhece, reconhece isso e sabe, tem discernimento que Deus entregou a autoridade e que ela é acessível à sua vida e que você pode se mover em autoridade nos dons do Espírito de Deus? Será que você entende isso? Porque, irmão, bate, né, gente? Porque a gente sente a presença do Espírito Santo, porque nós estamos em falta nesse tempo, nesses dias, de mulheres que se coloquem na brecha para serem usadas por Deus, pelo Espírito de Deus, mulheres que se disponibilizam, não apenas aqui, olha que número maravilhoso de mulheres orando, mas mulheres que se disponibilizam dizendo: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode confiar a mim os seus dons espirituais, para ser profetisa, para ser especialista na área do ensino. O Senhor pode confiar a mim o dom de mestre, dom de conhecimento, o dom da sabedoria. O Senhor pode confiar a mim o dom da liderança, porque para isso o Senhor nos chamou também. O Senhor pode confiar a mim, porque eu estou disposta a carregar esse peso, porque tem peso. A obra de Deus tem peso. A obra de Deus é responsabilidade. Amém. E eu estou falando para mulheres porque eu vejo na igreja, e eu vejo que nós estamos precisando fazer um propósito, o quanto nós estamos carecendo de dons espirituais que na maioria das vezes em tempo na igreja eram operados e executados principalmente por nós mulheres. Dom de profecia, que tem a capacidade, que é a função do Espírito de exortar, consolar a igreja e fortalecer. Quantas de nós aqui já fomos fortalecidas porque alguém cheio do Espírito Santo, usada por Deus,
tomada pelo Espírito de Deus, Aleluia. verdadeiramente tomada pelo Espírito de Deus, não pelas emoções, mas é inspirada pelo Espírito, porque a profecia é uma inspiração do Glória a Espírito Deus. Santo Aleluia. e é usado por Deus para consolar, direcionar, guiar Aleluia. e Glória a exortar. Deus. Quantas vezes pessoas cheias do Espírito Santo, usadas pelo Espírito de Deus, operando os dons do Espírito, na autoridade do Espírito, usado por Deus, foram levantados como voz, quando Deus quer dizer à igreja e comunicar uma de suas verdades, que ninguém quer ouvir. Nós estamos em carência hoje. As pessoas não querem se expor, tem medo do julgamento, tem medo do apontamento. Mas Débora vai nos dar esta primeiro ensino, que é: se você quiser verdadeiramente fazer a diferença em meio a um tempo que o Senhor te colocou, e o tempo que Deus nos colocou é esse. Aquele era o tempo de Débora, esse é o tempo de hoje, é o nosso tempo, é o tempo da Maria José, o tempo da Sílvia, o tempo da Olenísia. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo da igreja. Para aquele tempo Deus deixou Débora, para esse tempo Deus nos deixou, e Ele vem nos dizer: se você quiser verdadeiramente fazer a diferença, você terá que se posicionar. Amém. Glória a Se Jesus. posicionar em Deus, Aleluia. se posicionar na palavra, mergulhar no conhecimento, ter conhecimento de Deus, para que Deus confie em você, as suas pelejas, as suas batalhas, as suas guerras. Porque o que eu admiro quando eu vejo o texto de Débora, que o significado de Débora é abelha, e não é abelha rainha. O significado de abelha aqui é abelha construtora, edificadora. Quem aqui já mexeu com apicultura sabe me dizer o nome daquelas abelhas que fazem o mel? Não é a abelha rainha, as operárias. Obrigado, irmã Gracinha. As operárias. Esse é o significado do nome de Débora em hebraico. Abelha, aquela que conhece, que constrói, operária, aquela que vai construir o caminho. E Deus está olhando lá para o exército, vendo o exército acomodado, quieto, frio, enquanto o inimigo se fortalece. Então Deus vai lá para Débora e diz: você chama aqui o capitão, não é você que vai. Perceba que Deus é um Deus de princípio e não viola nada. Deus não precisa levantar mulheres para sair aí arrebentando, fazendo e batendo no peito, dizendo: sou eu que estou fazendo, olha aí o que eu estou fazendo, o avivamento que eu estou provocando. Não, Deus levanta uma Débora, uma abelha construtora, edificadora, operária, e vai comunicar a ela a peleja, os caminhos da guerra. E ele está dizendo: é o tempo em que eu vou dar livramento ao meu povo de Jabim, e vou vencer a Císera com seus 900 carros de ferro. Naquele tempo, irmão, era uma potência bélica mundial, uma potência de guerra extremamente inexplicável, contra um povo de Israel que estava moralmente enfraquecido, espiritualmente enfraquecido. Deus levanta Débora e diz: está na hora da guerra, está na hora da peleja. Ajunta o povo, levanta o povo, junta o exército, junta os soldados, chama eles, coloca de pé, comunica a eles que o tempo de Deus é esse, é Deus que está mandando. Deus não está dizendo: eu vou à guerra, não. Deus está dizendo: é hora de vocês se levantarem e entrar na peleja, é hora de vocês se levantarem e ir à guerra. E Deus não está dizendo a Baraque: vá sozinho, não. Deus está dizendo a ele: levanta o povo, reúna o meu povo, una a minha igreja. Perceba uma coisa, irmão, à medida que a guerra lá de Jabim, ou a guerra de Císera, tem o poder de dividir e separar o povo, a guerra que Deus levanta, a primeira coisa que esta guerra promove é unidade. Eu fosse você glorificava, porque esse negócio Glória a Deus, veio do céu aleluia. agora, até compensa. Aleluia. Até compensa glorificar. Glória Porque eu a Deus. vejo muita gente dizendo: eu estou fazendo guerra, mas a guerra dele é maligna, diabólica, é dividindo, contendendo, criando dificuldade, gerando embaraço, colocando empecilho na obra, gerando escândalo para o reino. Mas a primeira coisa que a guerra que Deus vai promover no meio do seu povo gera é unidade. Aleluia. Deus chama Glória a Débora, Deus. revela a ela o propósito da guerra, revela que é o tempo de guerra, é o tempo da peleja, e diz para ela: chama Baraque,
e comunica a ele que Deus tem a direção da peleja, tem o lugar da batalha, tem o tamanho do enfrentamento que será. Ele irá conosco, mas diga a ele que ele não irá sozinho, você não irá sozinho. Diga a ele que ajuda o povo, chama o povo. Eu tenho profetizado aqui, eu sei que você tem sentido, que Deus está chamando a igreja de Porangatu, está nos chamando para um tempo de unidade, em que Deus tem para nós um tempo de vencer guerras maiores, guerras maiores. Pode o inimigo ser mais forte, pode o inimigo ter mais poder de fogo, mais poder de enfrentamento, mas a nossa força está na unidade, em um só propósito, em um só coração, em um só objetivo, que é derrotar as trevas, derrotar o inimigo, vencer o adversário das nossas almas e proclamar o evangelho do reino. A força da igreja não está na força do seu próprio braço único, mas está na força da unidade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui é um mistério. Ora, Márcia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é um mistério grande, porque você tem alguém que quer unir com você. Para comer churrasco é fácil. Tem alguém que quer unir com você para lá na sua casa tomar um pão de queijo, beleza, é maravilhoso. Agora eu quero ver você ter alguém para unir com você e dizer: nós vamos unir, mas é para a guerra, tá? Pega lá a sua armadura de guerra, porque chegou a hora da peleja. Nós vamos estar unidos, não é só para o momento bom não, viu, irmão? Estar na igreja só no momento bom é maravilhoso. Estar na igreja só quando está tudo fluindo é uma bênção. Eu quero ver estar na igreja na hora da peleja, na hora da guerra, na hora da batalha, que o inimigo tem atacado a igreja, que o inimigo está lançando tantos dardos inflamados. Eu quero ver quando Débora dizer a Baraque e Baraque anunciar: Deus está convocando o seu exército para a peleja, e dizendo: é hora de ir à guerra, é hora de ir à peleja. Eu quero ver quantos soldados estarão dispostos a dizer: eu vou. Pode contar comigo, eu estou disposto a unir. Eu estou disposto a unir para a peleja. Eu estou disposto a unir para a batalha. Quantos até lá fora hoje têm se envergonhado, têm se apequenado diante do mundo, achando que a força dele está em unir lá fora, e a força da igreja está em estar unida com o povo. Aleluia, é verdade. Porque a oração feita em concordância, ela é poderosa. Foi o Senhor Jesus quem disse: tudo que orardes crendo, em meu nome pedides, ser-lhe-á também concedido por meu Pai que está no céu. Mas feito isso em concordância, tudo o que concordares aqui, que ligares aqui, que tiverem acordo. Por que o inimigo tem avançado e alcançado êxito sobre muitos na igreja? Porque são pessoas que não unem, irmão. Quer curar sozinho, quer que a gente adivinha que está doente, quer que a gente adivinha que está machucado, e a culpa ainda é da gente. Porque nós não temos espírito de adivinho, irmão. Aqui que opera é o espírito da revelação. E Deus não deixou isso na sua palavra, não. Deixa que o outro revele, não. Sabe o que Deus falou? Comunicai aos santos. Comunicai aos santos as vossas necessidades. Quer que você ore para você adivinhar. Porque à medida que você comunica, você já está se curando. Você já está se disponibilizando, já estou encerrando. Você está se dispondo, dizendo: eu vou sair. Então a primeira coisa que Débora provoca é unidade, não é divisão. Ela profetiza a abelha que Deus levantou para construir naquele tempo, a operária espiritual daquele tempo. Ela é que opera em autoridade, mas ela não diz: quer saber, sou eu que vou, Quer saber quem vai? Eu sou a turma da Maria José. Se a Maria José, eu vou. Não, Maria José não faz milagre sozinho, não. O reino de Deus se opera na unidade. Aleluia. O reino de Deus se opera na unidade. Aí Débora levanta Baraque convoca o povo, mas Baraque tem uma coisa para dizer: eu vou fazer e obedecer tudo que Deus tem me dito através da sua boca. Mas tem uma coisa: eu reconheço que a presença de Deus hoje é operada através da sua vida. Irmão, isso aqui é algo tão extraordinário, que o Espírito Santo falava comigo hoje, essa madrugada, sobre a arca da aliança que ia à frente do povo durante as pelejas da guerra. Agora nós aqui estamos vendo que a presença de Deus convocada para essa peleja é Débora.
ela é a representatividade da presença do divino no meio daquela peleja. Glória a Deus. Baraque tem um discernimento, ou que Deus levante líderes para entender que nem todos os dons espirituais é operado pelo líder, que Deus levanta líderes a ponto de dizer, olha, eu vou à guerra, eu sou o comandante, o capitão, mas eu não vou sem profecia, não vou sem revelação, não vou sem a presença de Deus, não vou sem a direção do Espírito. Eu vou porque Deus está mandando, mas eu só vou se a direção do Espírito for, se a palavra de Deus for, se o profeta for, eu vou. Irmão, quantos líderes estão andando sozinhos? É verdade. E ferindo a igreja? Quantos líderes também andando sozinhos, ferindo? Porque eles pensam que podem ir sozinhos. Baraque dá uma aula de liderança. Ele diz, eu reconheço, eu sou o capitão, eu sei, eu entendo de espada. Ele conseguiu juntar 10.000 homens, mas ele olha para Débora e diz, de Deus, do Espírito Santo, de direção de Deus, de presença de Deus, quem entende é você. Então, se você for, eu vou. É a mesma coisa que ele está dizendo. Se a presença de Deus for, eu vou. Sem a presença, eu não vou, não. Sem direção do Espírito, não vou, não. Eu estou disposto a ir. Já reuni 10.000 homens. Eu tenho coragem para obedecer. Mas eu não vou sozinho, não. Eu vou e ela vai dizer, olha, por causa dessa sua atitude, Deus dará a vitória, mas a honra será de uma mulher, que não é nem dela. Ela está profetizando uma vitória futura. Amanhã nós vamos falar sobre Jael. Ela nem está falando sobre ela, está falando sobre outra. A honra será de uma mulher. Ela não está dizendo a honra será minha, não. Ela está dizendo será de outra. Porque quem não opera nos dons do Espírito, irmão, não existe honra maior. Não tem que você dizer, Deus está me honrando, não. A honra maior é ser usado por Deus para dar direção ao povo em um tempo de peleja, em um tempo de guerra. Vamos orar que Deus nos dê direção. Deus nos dê direção. Que não nos falte direção do Espírito. Que Deus levante homens e mulheres espirituais que tenham discernimento.